Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025, 3h41 da tarde. O Flamengo enfia 10 gols no Barcelona e no Vitória no mesmo final de semana e rumo a Tóquio nunca foi tão real. Ayrton acha que a Senna corre muito e confunde bola com volante, garantindo empate contra o Grêmio. Em nota, Alessandro Barcelos corrige diálogos rubro-negros sobre seus motivos para chorar. Eram 46 milhões de vezes mais. Depois de tantas semanas sem jogos, diretor inventa moda e esquenta nos bastidores. Saudações rubro-negras. Não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades? Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2. Esse é gente boa, mas... Pode ser, aconteceu. É muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Alex, Fala, essa Picareta foi Guilherme. muito no tema hoje, hein? Primeiro teve o Bruno Henrique cantando Armar é tão sagrado pra quem sabe armar, né? E depois a gente teve o Jorge Jesus impressionado, porque um normal, 2 pode ser, mais 8. É 8? complicado, né? Foi no tema essa abertura hoje, se encaixou Nossa. muito bem. Completamente. Não, e Picareta também falando do nosso querido Bruno Henrique, né? Nosso querido menino Bruno. Não, também tem outra pessoa também que é picareta aí, teve uns problemas aí ontem e tal, mas vou deixar isso baixo, né? Vamos deixar isso baixo. Eita, acho que eu não peguei a referência, mas vamos deixar baixo então. Tá na pauta, Guilherme. Tá na pauta, ponto. Mas enfim. Ah, tá. Nossa. É porque eu não sei mais que dia é hoje, que dia foi ontem, mas enfim, né? A galera sabe porque tu falou a data, eu não prestei atenção. Mas é o seguinte, vamos começar com o nosso cheering, né, Alex? Com a nossa linda comemoração aqui. À vontade. Deixa eu puxar aqui no nosso media board, porque o primeiro tópico de hoje, né, merece, antes de tudo. Assim, idealmente a gente teria colocado o hino pra tocar agora e tal, mas o orçamento tá baixo. É isso, tá ligado? Mas assim, galera, é que na primeira vez a gente colocou, mas é que na primeira vez é muito mais especial, né? Agora a gente já tinha o título, né, Alex? Eu tô falando, pra introduzir pra galera, que a gente tá gravando um episódio, é bom contextualizar isso, né? Que engloba as últimas 3 semanas. Não é um episódio semanal comum, porque a gente teve um período aí em que só ia ter 2 jogos num período de 3 semanas, e acabamos optando por gravar agora ao final dessas 3 semanas, tentando englobar tudo que passou. E antes Exato, ficamos de chinelinho. Fala pra ele, que é verdade. Tá, ficamos de chinelinho, sim. Vamos A jogar gente um merece pouquinho de também. futebol ali com o Renato Gaúcho, né? Exatamente, lá no Leblon. Não, Ipanema, né? Perdão. É Ipanema. É Ipanema, perdão. Não, a gente foi lá, a gente só esqueceu onde era. Mas, assim... Exato. Mas assim, onde eu também fui, curiosamente, foi nesse jogo Flamengo e Barcelona, final do Mundial Sub-20. O Flamengo ganhou 2 Libertadores Sub-20 em sequência, né, ano passado e esse ano. E, portanto, nós éramos os atuais campeões mundiais e estávamos de novo na disputa do título mundial. E, cara, acho que a gente pode comentar rapidamente, mas primeiro a gente precisa dar o devido mérito, né, Alex? Porque a gente conquista esse bicampeonato mundial. A gente hoje é o único time no mundo a ser bicampeão do Mundial Sub-20. Aliás, se você juntar todos os times do mundo hoje, de todos os países do mundo, somados, eles têm o mesmo número de títulos que o Flamengo nesse campeonato, porque o Flamengo tem 2 títulos, o Benfica tem 1 e o Boca Juniors tem 1, e só tiveram 4 edições, então metade dos títulos mundiais Sub-20 estão com a gente. E eu acho que a gente precisa falar pelo menos do nosso time titular, que foi a campo. Só pra dizer uma coisa então. Então, somos o maior da categoria, isso mesmo? Oficialmente, é isso? Acho que sim, Perfeito. somos o maior da categoria. Não tem o que debater. Fala aí, Guilherme, começa aí. Puxa aí a linha de defesa. Fomos com o Léo Nanete, que aliás, já vou deixar aqui um elogio, porque
foi muito decisivo, mas a gente comenta mais pra frente. E você percebe que ele é Gen Z, né? Dá pra perceber pelo nome dele, né? Mas enfim. Você pegou, Guilherme? Por favor, diz que você pegou. Não peguei. Na não net. Peguei. Meu Deus. Eu tava esperando algo mais, cara. Não sei porquê. Eu tava esperando que fosse algo mais. Ele tá na net, pô. Nós temos na lateral direito o Daniel Salles, que também acho que eu vou fazer um comentário breve sobre ele. João Vitor, que é um garoto que o Felipe sempre levou muita fé no profissional. Eu tava jogando ele pelo lado direito da zaga, junto do Iago. E na lateral esquerda nós tivemos o Gustavo, João Alves e o Guilherme, né? Gomes aí, no meio de campo. E na frente, Matheus Gonçalves, Lohan, Joshua e o Pedro Leão, né? No comando do ataque ali com o centroavante. E só pra já comentar logo, né? Entraram durante o jogo o Felipe Tereza, que fez o gol do título ano passado. Fabiano, o Carbone entrou na lateral esquerda no lugar do Gustavo. Entrou o Chola no ataque e o Paulo Lúcio, uma promessa ainda do Sub-17, mas que participou desse jogo. Algo a comentar, Alex? Guilherme, o que eu posso falar sobre esse jogo é que o Meier, ou melhor, as ruas do Meier celebraram essa vitória. E meu comentário é esse sobre o jogo. Cara, eu acho que a gente tem que ser um pouco breve sobre esse jogo, né? Porque a gente tem muita coisa na pauta. Mas assim, eu posso dizer que de novo, eu estive na final contra o Olympiacos no ano passado, né? Estive agora também contra o Barcelona. E é uma experiência muito boa, mano. Eu acho que o ingresso estava bem barato também. Acho que isso foi um ponto bem positivo. E eu acho que isso também precisa ser dito. Uma coisa que a gente precisa colocar na pauta, mas juntando esse jogo com o jogo... Esse jogo foi no sábado. E o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória foi na segunda-feira. O público dos dois jogos, o Flamengo colocou 100 mil no Maracanã em um final de semana. Isso é absurdo, porque... 100 mil e 10 gols, tá ligado? Gol a cada 10 mil torcedores que estiveram no estádio. Mas assim, foram mais de 40 mil contra o Barcelona e mais de 60 mil, né, contra o Vitória. Então, assim, foi um número de público muito bom e uma experiência muito boa. E, cara, sobre o jogo em si, o time do Barcelona foi um bom time. Acho que em dado momento eles foram melhor, um time mais organizado. Mas eu queria só fazer umas menções a alguns dos garotos, assim. Eu acho que o Guilherme é um garoto que passa muito despercebido no nosso Sub-20, mas ele constantemente é um dos melhores em campo. E pra mim ele era um dos melhores em campo pelo time do Flamengo nesse jogo. Quando ele saiu, o time caiu muito. Eu acho que o Daniel Salles também fez uma partida muito segura e ele foi recompensado no final por dar assistência pro gol de empate do Iago, né? E obviamente acho que a gente tem que citar aí também o próprio Iago, né? Que ele mete um gol de empate no último minuto numa situação meio bizarra, de absurda. Uma boa parte não, mas algumas pessoas da torcida com o gol de empate do Barcelona já começam a ir embora, porque o gol do Barcelona já sai nos acréscimos do segundo tempo. O Barcelona vira o jogo e aí, tipo, menos de um minuto depois o Flamengo empata, sabe? Uma explosão da arquibancada, é uma coisa muito doida. E além do Iago fazer isso, ele vai e mete um pênalti de cavadinha depois na disputa de pênaltis. Então, muita personalidade, né? E acho que o próprio Léo Nanete, né? Que fica aí também a menção que ele fez, acho pelo menos 2 defesas que seguraram o placar no segundo tempo, quando o Barcelona estava melhor, e pegou o pênalti também, né? Na cobrança de pênalti, acho que ele pegou 2, se eu não me engano. E acho que a última menção, cara, que vale fazer antes da gente ir pras 3 joias do Sub-20, né? E o destino que eles tiveram após esse jogo, eu acho que vale a gente citar que foi muito, muito simbólico, acho, né? Que dá pra dizer. O primeiro gol do Flamengo, abrindo o placar, saiu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando a torcida cantava a música em homenagem aos garotos do Ninho, né? Que viria a ser o primeiro gol de mais um título da nossa base, né? Então, acho que assim, tentando fazer esse resumão acelerado do jogo, acho que esses são os pontos que vêm na minha cabeça agora, que foram mais importantes. Então, podemos falar um pouquinho sobre algo mais? Fala aí. Não, perfeito, só queria comentar mais uma coisa. Também o nome dele entrega que ele deveria ser goleiro, né? Vou deixar aí pros bilíngues. Meu Deus, velho. Voltamos a esse tópico do Léo Nanete, mas beleza. Você conseguiu entender essa, Guilherme, pelo menos? Agora eu já tenho literacy de piada com o Léo Nanete. Beleza. Não, mas assim, e desse elenco, né, que a gente vai ter alguns jogadores que acabaram se despedindo, né, do Flamengo após essa vitória.
E aí, cara, todos estiveram em campo, inclusive, né, em algum momento. Aí você pode dar os detalhes aqui, Guilherme, mas foram Lohan, Matheus Gonçalves e Schola, né? Lohan foi emprestado pro Pisa da Itália, com opção de compra, mas também com uma cláusula de recompra, que é uma parada bem interessante. Uma vez que... É uma coisa que o Real Madrid faz bastante, né? Tipo, de empresta jogador, daí tem uma cláusula para o cara ser comprado, mas recompra de volta por um valor muito abaixo do que talvez aquele jogador esteja valendo no momento que ele está sendo recomprado, né? Isso é legal. O Matheus Gonçalves, ele foi para a Arábia Saudita, que é uma negociação, assim, bem aquém do que a gente esperava dele, né? Eu, pelo menos. Foi um valor ok. A gente mantém uma porcentagem dele, mas, assim, muito... 50 milhões de reais. E ir pra Arábia Saudita com, tipo, 20 anos é bem complicado. E, por fim, o Schola foi pra Ucrânia, né? Foi pro Dinamo de Kiev. A gente manteve 50% dele, mas os valores não são muito certos, não. Eu vi uma informação que teria sido em torno de 500 mil euros. Acho que era dólares, não? 400 mil dólares, não era? Putz. Calma mas aí. Mas também a gente não conseguiu confirmar essa informação, né? 400 mil dólares, isso mesmo. 400 mil dólares. Então, assim, foram essas vendas, e todos aí, como eu falei, né? Matheus Gonçalves e Lohan foram titulares no jogo, o Schola acabou entrando no segundo tempo. E não fazem mais parte do Flamengo. O Lohan tem uma possibilidade de retorno, né? Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Eu acho que a forma como o Lohan foi negociado talvez indique muito que se espera que ele ainda possa voltar a ser o que se espera que ele fosse, né? Mas enfim. Saudade do que a gente não viveu, alguma coisa Exato, assim, né? Exato. Mas aí, Guilherme, saudade também do que a gente já viveu. Eita, o que né? a gente já viveu? No Maracanã, na segunda-feira, um jogo histórico. Já esqueceu? O que aconteceu na segunda-feira no Maracanã, Alex? Big V Vitória. Cara, Flamengo fez um jogo histórico que até demanda de nós. Né? Uma vitória com V maiúsculo. Demanda da gente, eu diria, Guilherme, uma abordagem diferente, né, do que a gente vai falar sobre esse jogo. Eu acho que não tem muito de ficar comentando assim, né, de cabeça e tudo mais. Então, qual que é a sua proposta? Você quer falar pra galera? O seguinte, é que, assim, o jogo com 1 minuto estava 1-0, com 3 minutos estava 2-0. Então, a gente chegou à conclusão que não vale aqui ficar fazendo análise tática, debatendo um monte de coisa. Sabe que a gente vai ficar debatendo nesse jogo? Vamos pros gols, mano. Acho que esse jogo foi um jogo de muitos gols. A gente tem que focar nos gols. E, de repente, fazer pelo menos eleger qual a gente achou mais bonito, talvez fazer um rankzinho, mas se não quiser fazer o ranking, pelo menos a gente elege o mais bonito e fazer um reactzinho, né, dos gols. Aí a gente pegou aqui os melhores momentos da Flamengo TV, porque a gente não conseguiu achar um vídeo só com os gols, mas a gente vai comentando um pouquinho os lances, e são 3 minutinhos de vídeo, então vai ser rapidinho, né? Você quer só passar pelas estatísticas? Eu vi que você tinha botado aqui na pauta estatísticas? Não, assim, é um jogo histórico, né? Acho que é mais nesse sentido, é um jogo muito histórico. Por ser a maior goleada da era dos pontos corridos do Brasileirão, né? E por ser também a maior goleada que o Flamengo já aplicou no Brasileiro, empatado com o jogo de 84, ainda da era Zico, né? E uma estatística que foi muito interessante desse jogo também, um número assim, muito interessante, foi o Samuel Lino entrou para um grupo seleto de jogadores a participar de 5 gols em uma mesma partida, né? Junto de Nunes, nessa mesma goleada de 8-0 em 84, Gabigol e Arrascaeta, no 6-1 contra o Goiás. Em alguns sentidos, vou ser sincero aqui, em alguns sentidos esse 8-0 me lembra um pouco esse 6-1 contra o Goiás. Não sei se pega pra você também, Alex. E eu acho que pode indicar uma virada do time, sim. E pós 6-1 contra o Goiás, a gente também empatou contra um time do Sul em 1-1 no Maracanã em 2019, só que naquele caso a gente foi eliminado da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense nos pênaltis. Nesse caso, mas como a gente foi eliminado, né, Guilherme? Não tem como acontecer de novo. É porque o Felipe já tava prevendo isso, né? Aí ele já foi eliminado logo pra evitar o problema. Mas assim,
quer. É muita visão de jogo. Você vê quem não quer. Você não percebe que o Flamengo tá caminhando pra fazer um ano mastodôntico, tá ligado? Quem não quer? Mastodôntico. Mas então, vamos pro react dos gols, Alex? Vamos lá. Manda brasa. E ter o difícil debate, né? De saber quem foi o melhor em campo nesse jogo. Porque vai ser difícil. Tá aparecendo normal aí pra você? Tá Posso sim. dar play? À vontade. Vamos ver se. Bem, Um minuto uma de jogo. tabela ali, Arrascaeta e Samulino. Fino, né, cara? Foi o primeiro gol dele, né? Sorte, né? Foi sorte, vamos falar a verdade. Mas. A sorte favorece os competentes. E os preparados, exatamente. Os preparados, exatamente. Não tenho o que dizer. Uma saidinha de bola, o Pedro deu uma debochada e cavou. É. Bonito. Porque não muito é exatamente bonito. Uma cavada, é um biquinho, né? Eu acho muito bom quando o travante mete de biquinho. Esse aqui é um gol histórico, né? Esse aqui, né? Toca de passe no terceiro gol, no caso, mano. Né? Cara, que escorada do Pedro, hein? E que 3 dedos do... Peito do pé, na verdade, do Arrascaeta. Que não é gol, na verdade, é aquela bola que o Lino cava e o cara tira. É o lance antes do gol. E que o Lino foi meio faminha. Isso aqui é um absurdo, mano. Que passe do Pleito Pelata. O Arrascaeta fazer isso em horário nobre devia ser proibido, pô. Não, mas tu viu o passe de peito do Plata? No terceiro gol? Mas olha o passe antes. Olha o passe antes que o Arrascaeta dá pro Plata. Pra mim se torna esse gol absurdo. Olha o que ele faz, mano. De calcanhar. Não, mas, mano, a sequência é uma sacanagem, na verdade. Eu acho que esse é o ponto, tá ligado? Os dois ali estão brincando de jogar bola. É um absurdo. Esse gol, pra mim, eu já vou adiantar, pra mim esse é o gol mais bonito do jogo. Essa tabela, troca de passe. O Arrascaeta, mano, é muito difícil você dar uma bola de calcanhar levantando ela e ele deu certinho pro Plata. E o Plata levava no peito. Golaço. Mas é a construção toda, tá ligado? Ele é um gol... Golaço. Além de ser uma finalização muito feliz, ele é muito coletivo, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Até agora, dos três, é o mais bonito. Sim, com certeza. Ele é coletivo, né, mano? O do Pedro em segundo e o do Lino foi o mais feinho dos três, né? Sim. Esse foi um gol ok. Um bonito gol, mas... O segundo gol do Pedro, o quarto gol, né? Sim. A gente pode perder a conta a ququer momento, na verdade, né? Foram muitos. Isso já foi no início do segundo tempo, né? Sim, uma jogadinha do Lino. Sim. Um passezinho pro Pedro, assim, bem livre, né? Sim, deixa o Pedro sozinho. Quase na marca do pênalti. E o Pedro só dá uma tacada de sinuca no cantinho. Bonito gol também, mas... E só uma coisa pra poder comentar, né? É muito curioso pensar que a gente foi pro intervalo com 3-0 no placar. Volta pro segundo tempo fazendo o que fez, tá ligado? Eu acho isso muito fascinante. Não, e vale citar, porque a gente sempre comenta isso, eu acho que isso é importante, né? A gente sempre fala que é muito essencial pro Flamengo fazer gol no início. A gente abre o primeiro tempo com 2 gols em 3 minutos. E a gente abre o segundo tempo com 2 gols em 4 minutos. Então, assim, foi um ritmo muito bizarro, assim, do início das etapas, né? Se você pensar, a gente, tipo, em 7 minutos fez metade do placar do que nos outros 80, tá ligado? Não, assim, e eu digo mais. É papo de também pensar um pouco naquela coisa que a gente sempre falava. Nossa, é muito, muito incrível o time do Jorge Jesus. Ele ficava berrando no campo, não sei o quê. E por isso que o Flamengo não parava e tal. Pipipipopopó. Mano, o Felipe Luiz não deu um chilique, tá ligado? Eu não tô querendo comparar, dizer que é melhor por conta disso, é pior por conta disso, sei lá. Não, só tipo, mano, olha o que ele pronto, tá ligado? Tipo, ali na dele, sabe? Tipo, apenas um cara tranquilo. Não posso comparar? Fica à vontade, Você não quer comparar, mas posso comparar? Eu, particularmente, gostaria que o Felipe gritasse um pouquinho mais. Eu gosto. Não, também. Eu gosto. Eu acho que o técnico na beira do campo, quando ele dá esse ânimo, essa cobrança pro time continuar tendo ímpeto, é muito importante. E às vezes falta um pouquinho isso nesse time ainda, né? Às vezes. Não, vamos falar a verdade também, Guilherme. Quem não gosta de assistir um pouco de assédio moral no estádio, né? Divertir. Mano, futebol é entretenimento também, né? Tem que levar esse lado em conta. Mas vamos então um pouquinho do gol aí. Saúl e Jorginho, né? Que dupla. Jorginho e Saúl. Luiz Araújo e Varela jogando seu futebol prime. E outro gol do Lino. Do Samulino. Até acho que ele tá com tipo 2 gols e 2 assistências já, né? Algo meio bizarro assim, sei lá. Sim. Não, a segunda é agora. Não, isso não foi assistência dele. Foi assistência do Pedro. Mas que jogada dele, né? Ele passa driblando pelo lado esquerdo da área. Sim.
Ele costura pela esquerda, exatamente. Sim. Chega a dar uma caneta, né? E o Pedro também dá um lindo giro pra fazer o pivô. E aí o Luiz Araújo, que ninguém nem sabia que tava em campo, já chega e mete o gol. Acho que foi a única coisa que o Luiz Araújo fez no jogo, né? Mas assim, já chega e mete o gol. E vamos aí pra mais uma assistência do Lino. E mais um gol do Pedro, e esse foi um esculacho também. Que golaço do Pedro. Cara, ele bota a mão na cabeça como, tipo assim, ele fica em choque, tá ligado? O próprio gol. Vamos rever agora, que eu já vi esse gol 6 vezes seguidas, mas agora vai ser a vez. Agora vai ser melhor, né? Abraçadinhos, Pedro e Luiz Araújo, aí vem o Lino pela esquerda. Tenta uma tabela, mas o Pedro faz um elástico absurdo e toca por cima do goleiro. Que bizarro, né? Guilherme, que você foi sexto gol, sétimo gol? Acho que foi o sexto. Pelas minhas Cara, contas, ainda faltou mais dois, puta merda. Assim, pra mim, o segundo mais bonito do jogo, mas eu ainda acho que o gol do Arrascaeta foi mais bonito. Pela jogada coletiva. Agora, Bruno Henrique vai bater um pênaltizinho. Acho que esse foi o último, pô. Foi o último, então eu errei a conta. É possível. Tu falou que a gente ia perder a conta, a gente perdeu a conta mesmo. Também, assim, talvez seja tudo cortado, a galera não saiba, mas o vídeo travou 200 vezes aí nesse percurso, né? Então, a gente tá justificado. Sim. Pois é. Pênalti bem batido. O Bruno Henrique ali fazendo assim. Bruno Henrique. Foi o protocolar. Muito bem batido. E aí? Tua opinião? Eu já dei a minha, não tem como, cara. Não, mas a minha e a sua são a mesma opinião, Guilherme. É o gol do Arrascaeta, tá ligado? A jogada individual, a jogada coletiva é absurda. Começando no lado direito do campo, né? É uma coisa que vai meio tipo Varela e Léo Ortiz, e aí a bola vai pro outro lado. O Arrascaeta faz o passe de calcanhar, o Plata ajeita de peito. Aí chega no Varela de novo, que cruza uma bola. Pô, mano, toda essa construção, a bola chegando no Arrascaeta, tipo, pra chutar do jeito que ele chuta, pô, esquece, cara. É um gol absurdo. E assim, vou abrir uma coisa pra pessoal debater nos comentários. A gente não tá com vídeo aqui, então não vou te pedir pra debater. Mas o GE fez uma matéria depois do gol de elástico do Pedro, que pra mim é o segundo mais bonito do jogo. Assim, em questão de jogada individual é o mais bonito, né? Mas eu gosto mais da jogada coletiva do outro gol. E o GE fez uma matériazinha mostrando um gol que ocorre uma jogada com o elástico do Romário e outro do Rivelino, né? Mostrando os 3 gols. Depois, se tu puder, Alex, dá uma procurada lá. Eu, particularmente, ranqueando os 3 gols, assim, eu acho que o do Pedro foi mais bonito que o do Romário, mas eu acho que o do Rivelino foi mais bonito dos 3. Eu não vi o do Rivelino, não. Eu já cheguei a ver o do Romário. Cara, mas eu não sei, eu não consigo ter uma opinião. Eu preciso rever os 3 assim, um atrás do outro. Tu pode até trazer no próximo episódio qual foi a tua opinião. Eu vou deixar a minha aqui, meu ranking seria esse. Rivelino, Pedro, Romário. São 3 golaços, né? Vale dizer, não tô menosprezando nenhum dos 3 gols aqui, não. Mas eu vou deixar aí pra galera debater isso nos comentários, né? Nosso público muito ativo, muito presente. Karen, qual gol você acha mais bonito, Karen? Rivelino, Pedro... do nada, eu tava nem esperando. É o nosso público, né, Alex? Mas enfim. Não, que isso, cara? Você tá esquecendo dos nossos números que ficaram, pô, só sucesso agora, cara, no YouTube. Pô, você mas a gente entrou de que está no YouTube? Não sei, mano. Aí, galera, a gente tá no YouTube. Bem lembrado. Mas assim, a gente entrou de férias logo depois que a gente ficou famoso, né? Ficou famoso com 3 plays. Assim, mas... Mas enfim, a gente tá no YouTube, vamos lembrar isso. Mas, assim, cara, vamos pro próximo jogo, já que a gente já foi pro YouTube. Bora. Não, mas vamos lá. Nossa pauta. Cara... Esse episódio aqui tá nesse ritmo, mas é porque a gente tá tentando englobar assuntos de 3 semanas, galera. O nosso ritmo normal é um pouco mais prolixo do que com certeza. Tá hoje. Não, só pra dizer, cara, Flamengo e Grêmio, 1-1. Aquela coisa, né, a famosa flamengada, mas como você falou, tá nos planos. É parte do que foi o Flamengo de 19, então é parte do Flamengo de 2025 também. Porque a gente sabe que 2019 e 2025 são o mesmo ano, diferente, mas iguais. Enfim, deixa eu só confirmar uma parada. Vai sair aí, Guilherme. Não, eu ia dizer que é isso, né? Foi uma flamengada, o Flamengo dominou o jogo inteiro. A gente já tava vendo os melhores momentos agora há pouco, né, Alex? E o Pedro teve 2 jogadas bem claras que, assim,
Uma que ele podia ter feito gol pra matar na verdade, abriu o placar logo no primeiro tempo. O Arrascaeta dá um passe pra ele, o Arrascaeta tá no lado direito da área, ele dá um passe pro Pedro quase na outra trave, assim, né? Mas bem de frente pro gol e o gol aberto. E o Pedro acaba não conseguindo achar um ângulo muito bom. Para mim, a bola do Arrascaeta foi um pouquinho atrás, mas eu acho que ainda era pro Pedro ter feito o gol. E ele acaba chutando em cima do goleiro, né? E depois tem outro lance no segundo tempo em que o Alex considerou que num contra-ataque, né? O Pedro podia ter tocado a bola pro... Mas eu não sei se foi um contra-ataque, foi uma jogada trabalhada, né? O Arrascaeta toca no Pedro e o Arrascaeta ia passar sozinho, mas o Kahneman faz uma falta nele que não é marcada. E o Pedro poderia ter rolado a bola no Samuel Lino, mas ele tenta o chute e acaba não dando em nada a jogada. Mas assim, foram 2 chances, pelo menos assim, claras que o Flamengo teve de matar o jogo. Fora uma... Poxa, do nada. Mas... O Alex me desconcentrou, galera, botando um monte de coisa aqui na pauta. Não tem nada a ver. Tipo, não nada não, cara. Deixa Mas quieto. assim... Só não vê que não quer apenas. Mas assim, voltamos. E fora o lance, né, em que o Léo Pereira cabeceia e o Thiago Volpe faz uma defesa absurda, né? Aquela defesa com uma mão só, em 2 tempos, né? Ele depois acaba até afastando a bola num segundo momento. E depois ele ainda vai e salva o jogo com um pênalti. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o pênalti, eu acho, mas assim, no geral, roteiro típico de Flamengada, né? Assim, a gente dominou o jogo, mas não fez o gol no início, teve muita dificuldade de fazer o gol. Mais uma vez esse ano, um jogo em que se o Arrascaeta não abre o placar, não resolve o jogo, ninguém faz, né? Tanto que o nosso gol nesse jogo é do Arrascaeta, então ainda falta esse poder de decisão maior dos outros jogadores, algo que a gente vem cobrando durante o ano inteiro, né? Que a gente esperava muito que o Pedro, voltando ao seu melhor ritmo, pudesse ser esse cara para contrapor ao Arrascaeta em termos de ser decisivo. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né, Alex? Era uma Flamengada muito esperada, porque o Flamengo mete um 8-0 na segunda-feira, e aí bate recorde de público no Maracanã no domingo. É óbvio que o resultado não vai ser positivo, né? É aquela situação típica em que o Flamengo não vai ganhar esses 2 jogos na sequência. Não tinha o que eu esperar de algo melhor, a verdade é essa. Eu não conseguiria ver, sabe? Tipo, Deus não deixaria, tipo, o flamenguista, tipo, comemorar, tipo, um 8-0 e depois, tipo, ainda ganhar do Grêmio, assim, na sequência, tá ligado? Tipo, não faria sentido, tá ligado? Tipo, tem que ser balanceado. O Thanos já falava isso, né? Perfeitamente balanceado. Eu acho que... Fala. Não, eu falar só pra dar informação, né? Foram 69.447 presentes. Foi o recorde de público no futebol brasileiro no ano. Esse jogo contra o Grêmio. Então, é o cenário típico da Flamengada, né? Me parece. Sim. Mas assim, o que eu preciso dizer é que eu acho que a gente continua vivendo os nossos títulos, né? Nossas relações que a gente já falou bastante. O Arrascaeta sendo muito incisivo, né? Como você pontuou muito bem, um psicopata da bola. Tá, sim. Exato. E enquanto isso, a gente teve momentos assim onde a gente sabe que o Pedro poderia ter tomado decisões melhores, sido mais decisivo, mas infelizmente parece que ainda é uma coisa que ele tem um pouco de dificuldade, né? Enfim, é muito chato porque... isso que falar, é meio pesado a gente tá trazendo isso porque ele meteu um hat-trick no jogo anterior. Mas ele não foi, mas sabe, não foi ele que abriu o placar. Pedro, né? Tipo, ele fez um hat-trick super tímido. Super tímido. Mas cara, Mas sabe, eu já expliquei isso. Quem não gosta, tipo, eu sinto muito, mas, tipo, o Pedro é um artilheiro dos gols tímidos, tá ligado? Os gols que ele faz são importantes algumas vezes e tal, mas, tipo, é muito raro que seja necessariamente um cara muito decisivo. E é bom, é importante, a gente precisa de fazer saldo de gol, tá ligado? Mas, tipo, contar com ele pra ser o cara que vai, tipo, dar a vitória pra gente é raro. Aí tem aquele jogo contra o Fluminense, que é, tipo, uma coisa meio apoteótica e tal, mas, tipo... Aquilo que a gente quer do Pedro, né? A gente quer, até mais do que os hat-tricks em goleada, né? Sim, exatamente.
Só que, infelizmente, às vezes tá um pouquinho aquém disso, mas de toda forma, é um cara, pô, muito refinado, muito importante. Só que, tipo, cara, realmente, o lance do... Que era, ele podia tocar pro Samuel Lino, que eu pontuei pra você quando a gente tava vendo. Cara, aquilo ali pra mim tá muito na minha cabeça. Porque, assim, só pra quem não tá ligado no lance. Como o Guilherme falou, é uma jogada que era uma tabela, era pra ser uma tabela do Arrascaeta com o Pedro. Aí aquele troncho lá do... É o Kahneman impede o Arrascaeta de passar. Só que o Pedro, ele ainda tinha opções, tá ligado? Ele estava no 2 contra 1 na esquerda com um zagueiro, ou seja, tava ele e o Lino contra um zagueiro. E do outro lado, tinha um Luiz Araújo progredindo na direção da atacar ali o meio da grande área, acompanhado do, provavelmente, lateral esquerdo, eu acho. E aí, tipo, ele tinha algumas opções, mas a opção com o Samuel Lino, ela é muito óbvia, por quê? Eram 2 contra 1. Se ele toca a bola pro Lino, o zagueiro tinha que ir pro Lino. Se ele não toca a bola pro... Perdão. E aí o Lino podia ou finalizar logo, ou driblar talvez, ou devolver pro Pedro, deixar o zagueiro na merda, e o Pedro finalizar sem o zagueiro na frente dele. O que ele faz? Ele só olha pro gol, chuta em cima do zagueiro e perde essa jogada. E a gente toma um gol depois. Enfim. É muito frustrante. Eu vou ser sincero, esse lance, por incrível que pareça, me pega menos do que o lance no primeiro tempo, que é um gol bem aberto, que eu acho que ele tinha que ter feito. É uma finalização, porque, tipo assim, é a finalização típica que você espera que o Pedro, pela qualidade que ele tem dentro da área, converta em gol, sabe? Assim como teve uma finalização contra o Atlético Mineiro no mata-mata da Copa do Brasil, que também ele perde dentro da área, e que podia ter sido importante, e que podia não, e que ia ser importante, né? A gente acaba eliminado nos pênaltis. Então, é uma situação que, tipo assim, não é... Assim, eu acho que muita gente, talvez, se ouvir isso, vai interpretar mal o que a gente tá trazendo, né, Alex? Mas não é exatamente uma crítica ao Pedro, mas é mais uma coisa que a gente queria que o Pedro demonstrasse mais, sabe? Tipo, nesse sentido de ser decisivo. Porque ele é um cara muito matador, é um cara de uma qualidade técnica altíssima. A gente não tem ninguém no elenco que seja tão bom em fazer gol quanto ele, né? Nem perto. Então acho que a gente espera que ele consiga fazer isso mais em momentos decisivos. Mas assim, nesse momento eu tô me contentando um pouco de que ele seja o cara do saldo de gols, como você disse, né, da constância, e que o Arrascaeta assuma esse papel decisivo, porque, assim, a gente tem 2 caras que fizeram gol em final de Libertadores na nossa história, né, Zico e o Gabigol. E quando o Gabigol sai, no ano passado, a gente conversa muito sobre isso, né, Alex, que a gente espera que possa ser o momento do Pedro assumir esse protagonismo, assumir esse papel de cara decisivo, e talvez numa final de Libertadores ele seria o cara a fazer os gols. Hoje eu já sou mais da linha de que o cara que resolveria uma final de Libertadores seria o Arrascaeta, sabe? Sim. Eu acho que eu já tô mais nesse momento, assim, tipo, não. Pra ser o cara decisivo é o Arrascaeta, não tem jeito. Mas, ainda assim, eu espero que o Pedro possa ser um pouco mais decisivo, porque é isso, quando o Arrascaeta não decide, ninguém no time decide. Eu acho que o Pedro é o cara que tinha potencial pra ser quem decide tão bem. Assim, como o Bruno Henrique costuma ser às vezes e tal. Então, acho que é mais nesse sentido. Mas, assim, tá soando um pouco duro, mas é porque a gente acabou se prendendo um pouco esse tópico, mas a atuação dele contra o Vitória foi excelente, né? Então acho que não é dizer assim, o Pedro é horrível, tá jogando muito mal, não é nada disso que a gente tá dizendo também não, tá? Não vamos distorcer por esse caminho. Mas pra fechar esse jogo do Grêmio, Alex, fora assim, a bizarrice que foi a defesa que o Volpe fez depois ele ir fazer um gol de pênalti, acho que vale a gente discutir no lance do pênalti, o próprio pênalti, porque eu vi que foi um pouco polêmico, né? E eu vi muita gente criticar o Ayrton Lucas. E eu vou contra as duas coisas, cara. Pra mim foi um pênalti bem claro, e pra mim o Ayrton Lucas fez um jogo bom. Eu acho que a galera que criticou ele foi um pouco oportunista, assim. Foi um lance infeliz, mas eu não achei que foi, tipo, proposital, e nem que foi um erro, tipo, claro do Ayrton Lucas, sabe? Tipo, ele errou muito no lance e tal. Foi uma bola que foi cruzada, ele tava na corrida e pegou no braço dele. Pra mim foi pênalti, claro, mas eu não vejo esse motivo de crucificar o Ayrton Lucas, como também acho que uma parte da galera quis fazer como se ele tivesse jogado muito mal e tal. Eu acho que o problema do Ayrton Lucas é o fato de que ele é historicamente um cara que cede pontos, cede jogos, né? Uhum. Muitas bolas em cima dele, então, tipo, cruzamentos que, tipo, são ali na esquerda e tal, ele não vai bem, ele
sobe atrasado, coisas do tipo. Enfim, é uma série de infelicidades que a gente pode dizer que... E erros, que são parte, assim, do que é a experiência Ayrton Lucas, acho que dá pra dizer assim, não é um crime falar isso. Mas pensando pelo jogo e tal, tiveram várias... Esse gol, ele sai numa construção muito complexa, né? Um momento ali de corrida pra trás, eu até brinquei, né? De corre muito, porque ele tá ali na recuperação, ele chega até que bem e tal, só que tá ali distraído, esquece que, tipo, dentro da área ele tem que botar a mão pra trás. Eu acho que é realmente muito mais um azar do que necessariamente falar que é irresponsabilidade ou intencionalidade. Acho que ele só, tipo, não conseguiu pensar muito bem no que ele tinha que fazer ali naquele momento, que era se proteger. E se proteger como? Botando a mão pra trás. Mas assim, foi pênalti também, pra mim é muito claro. Tipo, aquela bola ali, eu não sei se ela ia ir pra algum lugar que... Como é que eu posso dizer isso, melhor dizendo? Ela não ia... Não ia ter perigo. Eu não sei se ela gerar perigo ali ou não, mas, tipo, o fato é... Ele tava ali com o braço aberto, bateu ali, cara, é isso, sabe? É a regra do jogo e fé. Eu não acho que nem vale muito se estender justamente por conta disso, porque é uma situação que, sei lá, mano, tipo, meio que é o que é e passou, tá ligado? Porque é isso, tipo, eu acho que talvez eu não esteja muito preocupado pelo fato de que eu não estou muito, tipo, me doendo por conta desse jogo. Claro que pode fazer falta eventualmente, tá ligado? Até porque a verdade é que se o Palmeiras ganhar os seus jogos que estão faltando, eles ultrapassam a gente, não? Eu tô doido. Não, eles ultrapassariam se eles tivessem ganhado, mas o Palmeiras também tropeçou nessa rodada. Era uma rodada então que eles continuam inicialmente atrás. Okay. Era pra ser boa pra gente, porque a gente pegava o Grêmio em casa e o Palmeiras pegava o Corinthians fora. Então, assim, era pra ser uma rodada pra gente abrir do Palmeiras. Então foi ruim por isso, a gente não abriu. Mas o Palmeiras também não se aproximou. Quem se aproximou foi o Cruzeiro, que ganhou o seu jogo. Mas, assim, o Cruzeiro eu acho que pelo jogo fora de casa a gente já tem uma gordurinha um pouco mais tranquila. Então esses 2 pontos são mais administráveis. Quer dizer que não vai fazer falta? Não, pode ser que faça falta, mas eu acho que é mais administrável. Com o Palmeiras a gente tá mais nessa linha... mais nas cordas, assim, né? De que se a gente tropeça e o Palmeiras não, eles têm menos pontos perdidos, né? Passam a ter menos pontos perdidos. Porque eles têm um jogo a menos que a gente. Eu só preciso dizer que acho que desse jogo, Guilherme, até uma coisa que vai reverberando com coisa que a gente vai falar sobre o próximo jogo. Um ponto que eu queria destacar que eu achei muito bizarro é o lance que o Léo Ortiz toma um amarelo dele. Sim. Porque a questão do amarelo do Léo Ortiz vai ser relevante daqui a pouco, né? Mas assim, porque, tipo, houveram lances onde outros jogadores do time adversário fizeram faltas e nem levaram cartão. Então, assim, isso foi uma parada que pegou um pouco, assim, tá ligado? Sobre a repercussão do jogo. A arbitragem, achei que ela deu umas decisões meio esquisitas, tá ligado? Vou colocar dessa forma. Mas enfim, no mais é isso, cara. Sobre a arbitragem, porque a gente tava falando sobre o pênalti. E o pênalti não me incomoda, mas, cara, o Kahneman fez hora extra em campo. E é um típico jogador, assim, como tipo o Gustavo Gomes, como o Fagner, como o Lianco do Atlético Mineiro. São jogadores que toda partida estão lá metendo a porrada e nunca são punidos devidamente, sabe? Me parece. Eu acho que a arbitragem tinha que ser mais dura com esse tipo de jogador carniceiro. Eu acho que muitas vezes é tipo assim, a gente já sabe o perfil que ele bate mesmo, e aí acaba segurando o segundo amarelo e tal, muitas situações. Ele tem uma entrada forte no De La Cruz, se não me engano, no primeiro tempo. E eu acho que nem falta foi marcada, não tenho certeza agora se foi falta, mas com certeza não levou amarelo. Tem esse próprio lance que eu tava falando no Arrascaeta, né, que você tava falando da decisão do Pedro, mas que pra mim também é uma falta clara no Arrascaeta, enfim. Eu acho que o Kahneman fez um pouco de hora extra em campo. Mas não vou dizer que tipo, o resultado foi definido por isso, algo do tipo, é só realmente porque a gente tá sempre cobrando aqui quando a arbitragem deixa de dar esse segundo amarelo, deixa de dar amarelo pelo conjunto das faltas, né, que é muito comum aqui no Brasil. Eu acho que se permitir um jogo mais agressivo do que deveria ser. Isso não quer dizer que tipo, tem que ficar picotando o jogo, porque futebol é um esporte de contato. Mas é diferente contato e porrada, né? Acho que tem que se traçar uma linha também. E para alguns jogadores essa linha não é traçada. Isso é sempre muito complicado. E fica a menção honrosa também, Alex, que aí eu acho que a gente pode seguir em frente, se você concordar,
ao próprio De La Cruz, que eu citei aqui, que sofreu a falta, e acho que foi uma boa notícia desse jogo. Acho que não jogou o jogo todo, ele foi substituído, se eu não me engano, mas ele jogou uma minutagem alta, né? E jogou bem. Acho que foi um bom jogo do De La Cruz. Não, eu concordo, a gente pode seguir. Pode seguir. Porque teve muita coisa nos últimos minutos, assim mesmo, eu diria, por conta do... muitas questões, sim, o De La Cruz foi substituído, tá? E, enfim, a gente teve algumas ótimas notícias, eu diria, do ponto de vista de bastidores e tal. A primeira delas, Guilherme, é que o Flamengo anunciou, né, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, uma extensão, né, do prazo para a construção do estádio, né? Originalmente ela estava para ser no final, em novembro de 2029, né? Ou seja, no final do ano de 2029. E até parte da campanha política da gestão anterior, onde o ex-presidente adora ir para o estádio com essa camisa Estádio 2029 e tal, não sei o quê. Sendo que é um prazo um tanto quanto irreal, né? À medida em que você pensa que 4 anos de obra é ok, mas o Flamengo tem várias documentações e várias informações que eram necessárias de ter com relação ao terreno, questão de qualidade do solo, poluição do solo, enfim, contaminação do solo, no caso, né? Mas assim, a qualidade, porque a gente tá falando de um terreno que é ali do lado da Baía de Guanabara, né? Então é um terreno que provavelmente deve ter ou muita umidade, ou alguma coisa relativa a isso, talvez muito sedimentar, enfim. É um terreno muito específico, por ser uma parte muito específica da cidade. Tem a questão de contaminação, porque afinal de contas era um gasômetro, né? Então tem tubulações ali rolando de componentes químicos diversos. Existe uma companhia que está instalada no terreno, inclusive, Naturgiro, o nome dela, e ela tem um prazo para poder estar ainda no terreno, inclusive. Agora eu não vou estar lembrando de até quando que era, mas o Flamengo tem que negociar para que essa empresa saia, para que aí sim, eventualmente, uma obra pudesse começar. E é uma negociação complexa porque é uma empresa que está lá com direito cedido pela prefeitura ou governo, não lembro agora, de estar lá por um bom tempo. Então, ela tem que ser compensada para poder sair e procurar um outro lugar. Então, assim, é uma situação muito caótica para se resolver em 4 anos. O projeto apresentado ele é um projeto que ele não parece ser realizável com o valor original divulgado, né? 1 bilhão e 700 para um estádio de mais de 70 mil pessoas. Parece um pouco real, pensando que outros estádios da Copa do Mundo, claro, tiveram muitas questões meio de corrupção, meio escusas e tal, mas que foram perto de 2 bilhões, 1 bilhão e meio, 1 bilhão para estádios menores. Então, assim, tem uma série de questões que colocam esse projeto como não muito realizável dentro desse período de tempo. E então a diretoria fez um acordo com a prefeitura. Não tem uma data definida ainda, mas eles estenderam esse prazo. E na sequência, né, essa semana o Flamengo fez um convite ao Conselho Deliberativo para que no dia 17, né, próxima quarta-feira, o Flamengo vai estar apresentando no Salão Nobre informações novas. Alguns estudos já saíram, aparentemente. Tem um estudo que ele está para sair até o final de outubro, mas também pode ficar até para o início de 26, agora não estou lembrando qual, mas um estudo da FGV, que é um estudo mais financeiro do projeto, né? Que vai tornar mais plausível os valores que estão sendo considerados e tal. E é importante até dizer, né? Estava sendo dividido um valor de 1 bilhão e 700. O BAP, desde o início do ano, ele considera que o projeto apresentado atualmente é um projeto na casa dos 3 bilhões. Mas por que também? Além desse estádio, tem questões muito importantes, como... E além desses outros componentes que eu tinha mencionado, tem uma questão que é muito relevante, principalmente pela localização do estádio. Porque assim, aquilo, Guilherme, a gente considera uma localização boa, certo? Uhum. Mas qual que é o problema? Ali é uma região muito afetada por trânsito, engarrafamentos, né? Aí você imagina, Guilherme, um jogo do Flamengo na Libertadores, 9h30 da noite, a torcida chegando pro jogo 7 horas, 8 horas.
pessoal tentando ir embora do centro do Rio. 7 horas, 8 horas. O trânsito vai ser meio caótico. Ou até, pior ainda, um jogo mais cedo. Às vezes a Libertadores mandam jogos que são aqui, 8 horas, né? A torcida chegando lá, 6 horas, tá ligado? Que aí é o ápice, né? Então assim, mas o que eu tô falando nisso? Existe obras que são chamadas obras de viário, que normalmente a Sete Rio, né, que no caso seria o órgão aqui do município do Rio, vai fazer um estudo de impacto dessa quantidade de gente, né? Então, tipo, o Flamengo tem que apresentar o projeto lá, bonitão, mostrando lá, ó, esse é o projeto mesmo, é pra 70 e tantas mil pessoas, vai apresentar isso pros bombeiros e vai apresentar pra Sete Rio. Aí a Sete Rio vai fazer o quê? Vai fazer testes de como a circulação de 79 mil pessoas indo pra aquele local durante o dia da semana impacta a cidade. Aí... E provavelmente teria que haver algum esquema especial de trânsito, né? Como ocorre hoje nas redondezas do Maracanã, em dia de jogo. Com certeza, mas ainda assim, Guilherme, levando em consideração que aquela é uma saída muito específica da cidade do Rio, porque, tipo, ela vai dar caminho pra linha vermelha, etc. E é muito próximo também do acesso à linha amarela. Não, perdão. É o contrário. Meu Deus, eu tô confundindo as linhas. Enfim, ali você consegue ter uma conexão pra linha vermelha, sim, perdão. Ali na Leopoldina. E também tem o acesso pra Ponte Niterói, perdão. Linha amarela não. Então, assim, a gente tá falando de locais especificamente que capilarizam muito a cidade. Aquele trajeto ali que é perto da rodoviária e tal, aquilo ali é uma zona muito caótica. E eu não sei que outras possibilidades existem de grande capacidade de escoamento que poderiam ser feitas ali. E aí entra a questão. A Sete Rio vai dizer, né? A engenharia de trânsito vai dizer o que deve ser feito ali e vai propor obras. E quem arca com essas obras é o Flamengo. E aí vale dizer que o projeto do Atlético Mineiro no ano passado, do Atlético Mineiro, mas que é a nossa casa, né? Lá em Minas, ele contava com um valor assim, eu acho que era na casa dos 700 milhões de reais. Só que só de obra justamente disso, né, de viário, o projeto passou para mais de 1 bilhão. Porque demandava muitas obras por conta da acessibilidade do estádio, né? Então, assim, isso encarece muito o projeto. Então, tipo assim, considerar que 1 bilhão e 700 era bem pouco. E, enfim, mais detalhes vão ser apresentados na quarta-feira, então no próximo episódio a gente provavelmente vai conseguir falar mais sobre que detalhes foram divulgados. A gente nem sabe, na verdade, se o Flamengo vai continuar com esse projeto arquitetônico apresentado. Eu, particularmente, acho ele muito bonito, eu gostaria que ele permanecesse, mas nem isso a gente tem como saber direito. Eu tinha visto porque, enfim, que nessa reunião ia apresentar um projeto pro estádio em si, então acredito que vai haver mudanças sim. Mudança de projeto, eu não li isso não. Curioso, eu não tinha lido isso não. Eu só tinha lido que, tipo, ia falar mais detalhes. Eu tinha visto que ia apresentar o projeto, tipo, pro estádio, tá ligado? E é provavelmente, tipo assim, não tô dizendo que vai ter mudança, tô dizendo que eu acho provável que tenha, tá ligado? Eu também acho provável que tenha. Talvez não seja necessariamente arquitetônica, mas assim, é o que você falou, talvez mudanças no custo, enfim, mudança material, vai ter um projeto mais detalhado, pelo que eu entendi, né? E eu acredito que isso acarrete em mudanças, porque é um projeto de outra gestão, né? Então, eu entendo que deva ter sido feito estudos próprios dessa gestão e que um planejamento próprio também, né? Isso é um chute, né? Mas eu acho provável que haja mudanças. Sim. E de toda forma, Guilherme, é só uma felicidade poder falar sobre isso, uma vez que a gente ouvia muitos discursos sobre não, essa diretoria não quer o estádio, não sei o que, não sei o que lá. E a gente pode ver que tá caminhando, e tá caminhando de forma mais palpável, de fato, né? Porque, enfim. Mas aí, seguindo, Guilherme, a gente vai... perdeu, né? A gente tem até um episódio do podcast que se chama Estádio Sem Derrota, e que brincava com essa ideia, né? De que sempre que o Flamengo perde, sim, sai a notícia do estádio, e o Flamengo tinha metido 8-0, assim, e outro jogo foi um empate, ok? Não foi um 8-0, mas também não perdeu. Então acho que é bom ver caminhando assim. Talvez mais, assim, administrativamente do que politicamente nesse momento, né?
Parece interessante. Não, acho que é exatamente isso, cara. O Flamengo, felizmente, caminha numa direção de projeto muito mais, eu diria, real e cuidadosa, né? É um momento muito legal, assim, de pensar sobre isso. Mas vou trazer outra notícia então, pra gente poder só falar brevemente assim, é que saiu também o resultado, né? Houve o julgamento do Bruno Henrique no STJD. E, como consta aqui na notícia do GE, o Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. Ele foi absolvido nesse artigo. Então, ele não foi condenado por manipulação de resultado. No entanto, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva, artigo 243A. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de punido com multa de 60 mil. Então, muita gente também estava se questionando, né, principalmente torcedores de outros times, por que outros jogadores que foram condenados por manipulação de resultado tiveram penas tão maiores que a do Bruno Henrique, tão mais duras. Mas o Bruno Henrique foi absolvido no artigo que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. E a questão de agir de forma contrária à ética desportiva, consta aqui numa outra notícia também do GE, que a defesa do Bruno Henrique no pleno do STJD passará pelos seguintes pontos, né, tentando reverter essa situação ainda, segundo o advogado dele, né, Alexandre Vitorino. O primeiro é um tópico técnico, né, que eles falam que a Justiça Desportiva tinha um prazo de 60 dias para apurar infrações, e esse prazo não foi cumprido, né, o Bruno Henrique está sendo julgado de uma forma retroativa, o que estaria além do prazo prescrito. O segundo tópico seria na própria dinâmica do lance, em que é um lance aos 95 minutos do segundo tempo, né, aos 95 minutos do jogo, melhor dizendo, que não alterou o resultado da partida, e segundo diz aqui, né, a fala do Alexandre Vitorino, é ainda mais grave porque a reação dele é muito espontânea. Ele confronta o juiz por se considerar injustiçado pelo cartão amarelo, e é expulso. Alguém que queria receber o cartão amarelo faria isso? Teria algum sentido confrontar o árbitro depois de receber um cartão que seria objeto de um prévio conluio? E, finalmente, né, o terceiro ponto seria uma mensagem que o Bruno Henrique manda em outubro para o irmão dele, desautorizando o irmão, né, até chega, segundo eles aqui, a ser deselegante com o irmão. Ele usa essa palavra, né, o Alexandre Vitorino. E o Bruno Henrique usar um palavrão contra o irmão, porque basicamente o que acontece? Numa primeira mensagem, o irmão dele pergunta quando ele vai tomar o terceiro amarelo, e o Bruno Henrique diz que vai ser contra o Santos. E aí o irmão pergunta quando vai ser, né? E o Bruno Henrique diz pra ele olhar no Google, e aí o irmão dele vê e tal, e pergunta se o Bruno Henrique vai ficar até lá sem tomar cartão. E o Bruno Henrique diz que não vai reclamar, só se ele entrar forte em alguém e tal. Então, a princípio, o terceiro cartão amarelo ia ser contra o Santos. Só que o Bruno Henrique toma cartão nesse meio tempo. Ele toma o terceiro amarelo, ele toma o quarto amarelo, ele toma o quinto amarelo, e contra o Santos ele já tá num novo ciclo de cartão, ele estaria tomando o sexto amarelo. Então a defesa do Bruno Henrique tá alegando que ele não teria como prever tantos cartões no futuro, e que quando o irmão dele entra em contato de novo, perto do jogo do Santos, ele fala, tá com 2 de novo. Quando for o terceiro, avisa, né? Ele fala pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique reclama, fala, caraca, me chamou pra falar isso, tá de brincadeira, né? Então, tipo, essa mensagem que ele desautoriza o irmão, né, como tá colocado aqui, que ele é deselegante com o irmão, a defesa vai usar, né, como uma coisa de que ele não tava vazando essa informação para questões de aposta, etc. Mas, enfim, né, isso aí ainda vai ser julgado, lembrando que eu tô falando aqui sobre o Flamengo recorrer no STJD, o Bruno também vai ser julgado ainda na esfera comum, né, então isso seria o julgamento na esfera desportiva, e aí na esfera comum é uma outra representação, um outro advogado. Eu não sei quais são os pontos que vão ser colocados, mas o que a gente pode trazer nesse momento é isso, né? Que houve essa primeira condenação no artigo 243A, mas uma absolvição no artigo 243, ou seja, não foi condenado por manipulação de resultado, mas por ferir a ética desportiva, né? Enfim, a notícia que no geral acho que foi boa. Ele pegou 12 jogos de suspensão, mas, assim, o Flamengo vai atrás do efeito suspensivo. Não sei se vai ter o Bruno Henrique pro próximo jogo, mas é bem possível que tenha para sequência, assim, né? Porque efeito suspensivo costuma ser aceito e tal, para essas penas longas, até que o julgamento seja devidamente concluído. Então, me parece que no geral é um cenário bom, assim, que aponta para um caminho bom. E, de novo, reforçando, no artigo que diz sobre manipulação, o Bruno Henrique foi absolvido, né? O que ele foi condenado foi sobre ferir a ética desportiva,
que seria por tomar um cartão amarelo de propósito, etc. E supostamente vazar essa informação privilegiada. Algum comentário sobre isso, Alex? Eu acho que a única parada que eu fico, que realmente só me incomoda muito é essa coisa chata, né, de tipo, pô, mano, por que que você realmente ainda estava dando papo sobre esse assunto? Porque, tipo, é o que acaba que coloca ele nessa situação, né, porque, tipo, o lance em questão é tão absurdo que, tipo, enfim, sei lá, tá ligado? É só, tipo, que conversa, tá ligado? Pra ter com o irmão. Ele vacilou, assim, acho que isso aí a gente tá de acordo, né, Alex? Desde que saiu essas mensagens e tal, desde que teve a primeira reportagem sobre isso, o Bruno Henrique vacilou. O grau em que ele vacilou é que talvez esteja aberto para debate, né? Se chegou a ser um vacilo criminal ou não, né? Mas é isso, enfim. Guilherme, mas assim, a gente teve nessa semana, isso aqui eu acho que é o de menos, tá ligado? Eu acho que pra mim o estádio ele faz muito sentido e tal, é uma parada que mexe muito comigo, porque enfim. Mas, cara, eu acho que o assunto extracampo mais bombado do Flamengo nessa data FIFA é o Flamengo pleiteando seu reconhecimento como uma nação junto à ONU. Já adianto já, Guilherme não assinou, ele não quer a nacionalidade Flamengo. Concluímos que é Flamengo? A gente estava nesse debate ainda. Não, eu não sei, porque por ser, tipo... Flamenguês. Flamengariano. Você falou várias opções lá. Eu acho que Flamengo foi a que soou melhor pra mim. Flamengo. Cara, é porque eu tô pensando, tipo, italiano, tá ligado? Flamengano. Sei lá, hein. Flamengão, porque seria de alemão, tá ligado? Enfim, o Flamengo pleiteou o status de nação simbólico-cultural, né, se não me engano é esse o termo que o Flamengo usou, fez uma campanha de marketing com o Zico, né, apresentando a campanha e tal. Acho que pra mim o mais relevante dessa notícia é o Zico estar apresentando a campanha, que assim como teve o resenha com o Galinho, né, se não me engano o nome do quadro, agora na Flamengo TV, né, quinzenal. Acho que é legal ver essa aproximação da diretoria do Flamengo com o Zico, né, acho que é um ótimo sinal. Mas, honestamente, pra mim é só uma campanha de marketing e tal. Eles querem coletar os e-mails, o CPF da galera, poder fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de marketing a partir disso. Não sei qual é a intenção por trás, mas certamente não passa de uma jogada de marketing maior assim. Mas assim, não deixa de ser uma coisa legal também. Eu acho que a gente tá num momento que a galera quer levar tudo muito a sério. Tipo, eu vi debate assim de o Flamengo tem razão em pleitear ser uma nação junto à ONU, e a galera no caminho, tipo assim, é um absurdo o Flamengo fazer isso em meio à guerra de Israel e Palestina, e eu acho que, tipo, a galera também pode dar com mais leveza as coisas às vezes, sabe? Eu acho que, tipo, o fato de que a parada provavelmente não vai a lugar nenhum, de que não vai acontecer, e de que é uma jogada de marketing, eu acho que não necessariamente tira que seja uma coisa legal, sabe? Eu acho que a galera às vezes quer ser muito a ferro e fogo as coisas. Mas, assim como você, acha que isso é um ponto menor, assim. Eu acho que pra mim o mais relevante disso, de fato, é a participação do Zico, né? Essa proximidade dele com a diretoria, mas de estar participando dessas situações. Mas, assim, é uma grande jogada de marketing onde você, em todas as artes visuais, tem estampado o Nação, né? Que é o sócio torcedor do Flamengo e tal. Então, assim, tem toda uma coisa ali por trás que parece um tanto quanto clara pra mim, né? Mano, eu só digo assim que... Cara, tipo, é uma campanha de marketing falando que não tem nada a perder, tá ligado? E muito a ganhar. Sei lá. Não, porque olha só, tipo... Não, tô discordando de você não, tô discordando da galera, tá ligado? A galera pega muito pesado, tá ligado? Ah, mas cara, tipo, ou é tipo torcedor adversário puta, porque, tipo, mano, porque é muito legal, tá ligado? Tipo, cara, a gente se chama de nação, tá ligado? Então, se a gente é uma nação, por que a gente não pode pleitear esse simbolismo cultural, tá ligado? Que eu acho que, inclusive, faz total sentido, honestamente. E aí, assim, tipo, tem essa parada que é muito massa. Mas tem essa parada... Mano, você acha que o Flamengo tinha informação de tantos torcedores assim, tá ligado? Online já passamos de 500 mil nesse momento. Não, acho que não. Então, sabe, tipo, é muito... Tudo separadinho assim, acho que não. Pois é, porque, tipo, eu tenho alguma coisa, talvez eu tenha comprado uma blusa na loja do Flamengo online, tá ligado? Beleza.
você tem sócio torcedor, tá ligado? Mas, mano, tipo... só que o nosso sócio torcedor nunca passou de 200 mil, tá ligado? Então, tipo assim... E muita gente compra coisa presencialmente, ou compra na loja da Adidas, não é necessariamente uma coisa que tá, tipo... vinculada ao Flamengo diretamente. Então, cara, tipo... O Flamengo já... E assim, parece bem plausível, que é uma parada que começou essa semana, que o Flamengo chega a 1 milhão de assinaturas e informações e tal. E, cara, vai que, tipo, só por ter essa mobilização tão grande, dá alguma coisa nesse projeto. Pouco provável, mas vai que dá. Mas, de qualquer forma, o Flamengo já tem uma base de dados, porra, muito foda. E, tipo, informação de torcedor é uma parada importante, tá ligado? O Ricardo Henriksen, que faz parte do departamento... É que o Flamengo não tem atualmente dividido em pastas assim certinhas, né? Mas ele é um cara que seria, em tese, tá ali como VP de marketing, comunicação e tal. E ele sempre falou sobre isso, tá ligado? Então, enfim. É algo sobre esse projeto que é muito maneiro. Mas vamos seguir, Guilherme, porque, tipo, nossos planos de tempo já foram dizimados, né? Então, acho que, assim, vamos, talvez, resto, porque a gente vai fazer agora nosso movadão, nosso resultadismo, resto a gente dá uma passada no geral, que foram essas 3 semanas, né? Nós tivemos um título do Mundial Sub-20 sobre o Barcelona, tivemos uma goleada histórica de 8-0, né, contra o Vitória, tivemos um empate uma flamengada. em 1-1, que foi uma flamengada contra o Grêmio, tivemos, assim, algumas notícias, alguns desenvolvimentos em relação à questão do estádio, tivemos, como tá na pauta, um preso político na situação do Bruno Henrique, né, porque brincando com essa ideia do Flamengo enquanto nação, e tivemos, né, esse pleito em relação à ONU, além das vendas e empréstimo, né, dos meninos da base, que talvez sejam os 3 principais nomes da nossa base, assim, nos últimos anos, né. O Matheus Gonçalves e o Lohan, com certeza, e acho que o Chola também sempre surgiu ali como uma promessa e tal. Então, assim, foram 3 semanas um tanto quanto cheias. Provavelmente teve mais coisa que talvez tenha passado batido pela gente, né, Alex? Porque sempre existe muita coisa, né? Ainda mais um clube que é poliesportivo, então a gente sabe que não dá conta de cobrir tudo. E assim, a gente também tá aqui na posição de torcedor e focado no futebol masculino, profissional do Flamengo, então a gente tá falando de um âmbito muito específico do que é o clube como um todo, e na posição de torcedor e também não de jornalista, né, que a gente sempre faz questão de pontuar isso também, né, Alex, de que tem muito mais informação, muito mais fontes, muito mais apuração de informação em outros lugares também. Então, dito tudo isso, Alex, que nota você dá para esse período de 3 semanas em que ocorreu tudo isso? Guilherme, a gente conversou sobre isso, vou até abrir esse comentário pra galera. Existe uma preocupação, vamos gravar esse episódio antes do jogo contra o Grêmio, não vamos deixar muito pra frente, não. A gente sabia foi uma semana que perfeita, né? foi uma nota 10. Ah, porque senão não sei o que. Ah, porque não sei o que lá. Pode ser que o jogo não vale. Que ele diminuiu 10, mas não vale a pena perder o 10. Cara, para essas 3 semanas, eu quero que se dane. É nota 10. Ah, empatou com o Grêmio. Caguei. 10. Também, o Alex nem assistiu o jogo, não é fácil. Assisti sim. O do Vitória eu assisti. Não, do Grêmio, pô. É fácil ignorar. Tu nem assistiu. Você também nem lembra, Guilherme. Não, pra mim é facilíssimo ignorar também. Inclusive, por isso que eu vou de nota 10, assim. Acho que talvez caísse minha nota se o Palmeiras tivesse ganhado. Mas como o Palmeiras tropeçou, que era o previsto também, e a gente, mesmo numa semana mesmo num jogo, num resultado que não foi ótimo, a gente jogou bem. Assim, questão de desempenho, pra mim, manteria o 10 e tal. Mas, assim, o resultado é que não foi bom. Só que, ao mesmo tempo, o Palmeiras não aproximou da gente, pra mim, que é com quem eu tô mais preocupado nesse momento. Então, acho que não foi, assim, bastante pra descer essa nota, levando em conta que, tipo, a gente vem de um título do Mundial Sub-20, uma goleada histórica, e ainda teve todas essas notícias extra-campo depois, né, que foram majoritariamente positivas. Então, acho que, assim, vale julgar que fosse um 9,8, 9,9, um 9,5, um 9 e tal, mas seria um pouco de preciosismo. Acho que, pensando num contexto de 3 semanas, eu acho que ocorreu bem. O Flamengo teve tempo de treinar, que ainda é algo que a gente não comentou assim, mas é algo que se leva em conta, né? A gente teve tempo de descansar, de treinar, que a gente precisava muito. Então eu espero que vai ser uma virada de chave muito boa, assim, pós data FIFA. Dito isso tudo, e levando em conta que a gente não pode eleger o Iago, quem foi o malvadão pra você, Alex, nesses 2 jogos, incluindo Vitória e Grêmio? Quer que eu comece? Posso começar? Começa aí, Guilherme. Começa aí. Não, pra mim, assim, tem que fazer 2 menções honrosas, porque não posso deixar de fazer essas menções honrosas. O Samuel Lino participou de 5 gols e jogou uma barbaridade contra o Vitória.
jogou muita bola. O Pedro meteu um hat-trick contra o Vitória, também jogou muito bem. Eu entendo quem acha que o Pedro foi o melhor em campo contra o Vitória. Eu entendo quem acha que o Samuel Lino foi o melhor em campo contra o Vitória. Mas acontece que, no primeiro tempo, a gente faz 3 gols. São os 3 gols que iniciam o placar, né? Antes de se tornar goleada, antes de virar passeio. Nesses 3 gols, o nosso mister, senhor, doutor Jorge de Arrascaeta simplesmente fez um gol e deu 2 assistências. Então, tipo, o Samuel Lino brincou no segundo tempo, principalmente. Também brincou no primeiro tempo. O Pedro brincou no segundo tempo, principalmente. Mas na hora de decidir, pra mim, quem tava lá foi o mesmo cara que sempre esteve lá. E eu acho que ele foi o melhor em campo nesse jogo. E, de novo, eu acho que ele foi o melhor em campo contra o Grêmio. E foi o cara que fez o gol contra o Grêmio, né? Então, pra mim, não existe outra resposta a não ser fazer o Arrascaeta imediatamente. Eu ia falar fazer o LA, mas eu não sei por que veio isso na minha cabeça. Fazer o GA, viu? Gol e assistência. Olha isso, mano. A sigla do cara é gol e assistência. O GA dele é impressionante. Então... Cara, eu vou só dizer uma coisa com relação a isso, assim, porque eu acho que não tem muito pra onde dar volta, não, cara. Porque é o Malvadão, é da semana, mas a semana se estendeu em 3 semanas. E, cara, sabe o que aconteceu? Ele meteu gol na eliminatória também. Que jogador, né? Que jogador. Cara, o que eu posso dizer, tá ligado? Enquanto isso, Samuel Lino estava morrendo na altitude. Enquanto isso, Pedro... Mal vacilo isso, tá? Enquanto isso, o Pedro tava como? Comendo um quebra-queixo, tá ligado? Comendo quebra-queixo. Que desgraça, velho. Então, é Georgian de Arrascaeta. Assim... É Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti, tá? Tá, eu não ia lembrar isso. Tu sabe que eu não ia lembrar isso. Ainda bem que tu trouxe aí pro debate. Mas assim, vale até citar que no dia seguinte que a gente gravou o nosso último episódio, e o Arrascaeta foi meu malvadão no episódio anterior também, e o Arrascaeta foi meu malvadão no episódio antes daquele também, eu acho, e também no episódio e também o ano inteiro, tá ligado? Mas assim, ele também jogou uma barbaridade nos jogos contra o Inter, e o Eric Faria postou um texto. Eu acho que vale a gente dar uma lida rapidinho assim. É bem curtinho, Alex, mas é só porque eu acho que foi muito legal assim o texto e eu vi ele depois que a gente gravou o último episódio. Então se refere, assim, foi inspirado pelos jogos contra o Inter, mas eu acho que cabe ainda, sabe? Mas o Eric Faria diz: "Fala, feras. Esse é um post que vai agradar os rubro-negros, mas de certa forma quem gosta de bom futebol irá concordar comigo. Jorge de Arrascaeta, um jogador dos tempos modernos com traços do futebol clássico. Sim, ele corre bons quilômetros por partida, mas faz no seu ritmo. Apressa o jogo sem pressa. Pensa rápido, segundos antes do que a maioria dos adversários que caem no canto da sereia rubro-negra olham, admiram, acham alcançável. E de repente, foram levados para o fundo do mar. Arrascaeta não é um driblador, mas dribla. Não é alto, mas cabeceia bem. Já marcou 13 vezes assim. Não é um artilheiro, mas faz muitos gols decisivos. A especialidade da casa é servir, consagrar o passe. Fazer da assistência protagonista do jogo. O uruguaio, desde que chegou ao Brasil para vestir a camisa do Cruzeiro, tem sido um dos principais craques do nosso futebol. Transferiu-se para o Flamengo, amadureceu num timaço em 2019, ganhou a camisa mais importante do clube nessa temporada, é um dos capitães do amigo Felipe Luiz, que faz uma temporada fantástica com 15 gols e 11 assistências. Ao todo, no Flamengo, são 88 gols e 100 assistências. Nesse período de 332 jogos no CRF, o camisa 10, em média, participou diretamente de 2 gols a cada 3 partidas. Convenhamos, é um absurdo. Na galeria dos gigantes do clube, há um rei, um maestro, um deus da raça, um imperador, um príncipe, um coringa e tantas outras patentes. Pois Jorge Daniel de Arrascaeta Benedetti não merece nada menos do que entrar nesse seleto grupo como o mágico. E achei um texto muito bom do Eric Faria, sim. Muito. E foi falando sobre as 100 assistências do Arrascaeta, né? Foi comemorando esse marco dele chegar às 100 assistências pelo Flamengo. Mas cabe muito, né, cara? E eu queria falar, só queria colocar isso porque a gente sempre teve essa ideia do quadro do Letras Rubro-Negras, né? Trazer textos pra cá e tal. Sim. Então acho que valeu essa citação ao texto do Eric Faria. Mas vamos então fazer nosso pré-jogo? Vamos lá. Guilherme, é aquilo que eu tinha falado, né? Lá sobre o jogo contra o Grêmio vai pesar aqui agora. Pro jogo de domingo agora, né? É lá no Alfredo Jaconi, às 16 horas. Dá medo. Dá um pouco. Mas não vai estar chovendo, Guilherme. Aqui a gente já tem um pouco mais de chance agora. E outra, tá? Se tudo der certo, eu não vou estar saindo, eu vou estar
de boinha em casa. Então, tipo assim, vai ser eu e Letícia, que é pé quente, já falei pra vocês sobre isso, né? Pelo menos pro Guilherme já falei, assistindo o jogo. Então vamos lá, né? Acredito muito na vitória, mas só pra poder falar sobre questões, né? Temos alguns desfalques. A gente tem que Pulgar, né? Porque, enfim, a lesão no pé dele ainda não tá 100% recuperado, tá voltando, transição, aquelas coisas. O Léo Ortiz com o terceiro cartão amarelo, que a gente comentou, né? E por fim, o Bruno Henrique por conta dessa... Perdão. Dessa punição que ele tomou. O efeito suspensivo ainda não tá rodando aí, né? Então, meio que é isso por enquanto, o que temos. Guilherme, e o próximo jogo é o meio de semana, né? Dia 18, quinta-feira, né? 9h30 da noite. Flamengo Estudiantes pela Libertadores. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Guilherme. Mas assim, fala. Não, eu falo só que vale citar que nessa data FIFA, né, dos nossos jogadores convocados, 5 jogadores participaram de algum minuto, né, dos seus jogos, sendo que o Varela jogou 90 minutos no primeiro jogo do Uruguai e o Vinha jogou os 90 minutos no segundo jogo do Uruguai. E o Plata foi o único a jogar os 2 jogos, ele jogou 20 no primeiro jogo e 69, né, no segundo jogo. Então, fechando aí 90 minutos também, né? Então, 3 jogadores com uma minutagem de 90 minutos, num período aí de 10 dias, mais ou menos, né? E o Lino jogou 61 minutos no segundo jogo, né? Agora, na terça-feira, pelo Brasil. O Arrascaeta jogou 69 minutos, mas na semana passada, né? Então, pelo Uruguai. Então, assim, foi uma minutagem ok que a gente teve, né? Acho que a gente chega com possibilidade de todos eles jogarem, exceto o Varela, que voltou com uma pubalgia, né? Então, exceto pela lesão do Varela, que talvez possa se tornar mais um desfalque, né? A gente tem uma minutagem bem tranquila dos outros jogadores para esses jogos. Mas... Guilherme, eu dei uma moscada, cara. Eu não botei isso. Eu ia colocar quem eram os possíveis desfalques, ainda eram uma questões. O Varela, ele não tá necessariamente, né, como você falou, descartado. O Alexandre também, ele tá meio que numa situação de avaliação. E tinha mais alguém. Puta merda. Deixa eu ver aqui Jorginho rapidinho. Ele tava sentindo dores na coxa ainda, Isso, exatamente. Ele tá também sob observação. Lembrando também que o Jorginho não jogou contra o Grêmio, que também é um fator importante aí, né? Talvez. Mas só pra poder pontuar, né? Realmente é muito bom pensar que, tipo, todos os nossos jogadores jogaram uma minutagem igual ou inferior a um jogo, né? Nos períodos de 3 semanas, né? No caso de 2 semanas, que teria ali essa questão da data FIFA no meio e tal. O jogo do Grêmio foi exatamente de domingo às 4 horas também, então ficou bem cravado, assim, 2 semanas de um jogo pro outro. Então, assim, é maravilhoso porque é menos do que, né, o normal nosso, porque seria 2 jogos, né, nem isso foi. Então, assim, é tranquilo, claro que eles estão... O maior problema, na verdade, o que prejudica é que os caras estão sem treinar com o time e tal, e estão vindo de jogos muito mais pra trás. Se esse jogo tivesse sido... Se essa rodada FIFA tivesse terminado mais pra, tipo, um pouco mais pra trás, sei lá, antes do final de semana, era melhor, mas enfim. Levando em consideração que a data FIFA é o que a data FIFA é, e se não tá tu tão pensar, ruim. Na verdade, seriam 3 jogos, né? Porque a gente costuma jogar quarta e domingo. Tudo bem, foi rodada de Copa do Brasil agora e tal, mas isso coincidiu com a data FIFA. Mas, tipo assim, Sim. O normal seria a gente ter jogado no meio da outra semana, no final de semana e no meio dessa semana. Então, foi uma minutagem reduzida. Eu acho que vai ser bom pro time essa parada. Espero ver um resultado positivo no Alfredo Jaconi. Lembrando que a gente não ganha lá desde 94, se eu não me engano. Então, Isso. é meio complicado, assim, ganhar lá. Mas, acho que a gente pode fazer nossos palpites, né, Alex? Você começar ou eu começo? Gui, deixa eu começar, cara. Porque eu acho que eu tenho aqui uma pedrada, Guilherme. Posso então fazer uma coisa? Faz aí. Eu posso atualizar como tá a nossa Taça David antes? Aí você manda essa pedrada e a gente encerra o podcast? À vontade, Guilherme. A gente tem que, em algum momento, atualizar a disputa do Malvadão e também as notas da semana, né? Mas acho que isso vai ficar pro final do ano. Pra gente fazer esse apanhado geral.
Mas a Taça David, porque a gente tava meio desatualizado nos últimos episódios, né, Alex? Sim. Porque a gente teve um episódio presencial e tal, então acabou tendo alguns problemas com a nossa pauta física. Então, assim, galera, trazendo dos jogos, o jogo contra o Mirassol e os 3 jogos contra o Inter, né? Foram 4 vitórias na sequência, só que o Alex apostou 6-1 contra o Mirassol, 3-1 contra o Inter na ida da Libertadores, 1-0 contra o Inter no Brasileiro e 2-0 contra o Inter na volta da Libertadores. Foram 4 vitórias, então ele pontuou em todos os jogos, mas ele acertou o resultado da volta da Libertadores por 2-0, né? Os outros jogos ele errou o resultado, então ele fez 6 pontos nessa sequência aí, e foi mal, ainda esqueci. Contra o Vitória, o Alex apostou num 3-0, foi 8-0, então ele acertou a vitória, mas não o placar. E contra o Grêmio ele apostou num 2-0, mas foi 1-1, então ele não pontuou, né? Então no total, assim, nessa sequência dos últimos 6 jogos, o Alex fez 7 pontos, somando um total de 35 pontos na temporada até agora. Nesses mesmos jogos, eu apostei num 3-2 contra o Mirassol, o jogo foi 2-1. Apostei num 3-0 contra o Inter na ida da Libertadores, foi 1-0. Apostei em 2-0 pelo Brasileiro contra o Inter, em 2-1 na volta da Libertadores contra o Inter, em 2-0 contra o Vitória. Então eu acertei todos esses jogos que foram vitórias, né? Acertei o resultado, mas não acertei nenhum placar. Então fiz um total aí de 5 pontos em 5 jogos. Eu apostei num 4-0 contra o Grêmio, foi 1-1. Em minha defesa eu não sabia que o Jorge não ia jogar, foi isso que mudou, tá? Mas assim, foram 5 pontos nessa última sequência, então eu cheguei a um total de 21 pontos. Então o Alex está liderando aí o campeonato por 14 pontos, né? 35-21 nesse momento da temporada. Acho que isso é o bastante para atualizar a nossa Taça Davis, né, Alex? Que dá um Acho que sim, cara. Então pode vir com a sua pedrada agora. Foi só para dar essa notícia pra galera, Cara, essa atualização. É 3-1 contra o Juventude lá, cara. A gente vai ganhar esse jogo. Sem chuva eles não conseguem, Guilherme. Estou cravado. Vou te falar uma coisa. Falei. Eu tô nessa sensação também. Carinha de 3-1. Mas o Flamengo do Felipe Luiz costuma não tomar gol, hein? Então eu vou fazer uma coisa, Alex. Eu vou apostar. Eu vou fazer aquilo que eu sempre critico. Eu vou me tornar aquilo que eu sempre odiei. Eu vou de 2-0, cara. 2-0, porque eu acho que é importante citar isso, Alex. Você tá sentindo o poder do. Você tá sentindo o poder do 2-0, né, Guilherme? Fala a verdade. Não, vou te falar a verdade, não é isso. Fala a verdade, Guilherme. Pode falar a verdade, Guilherme. A gente tava vendo antes de começar o episódio um trechinho do Falha de Cobertura, né? Que eles falam sobre como o Vasco gastou os gols da temporada, né? Num jogo só contra o Santos e como precisava distribuir melhor a média. Né, os gols mais ao longo das partidas. Eu acho que o Pedro fez isso contra o Vitória, fez logo 3 gols e depois perdeu alguns contra o Grêmio. O Flamengo, no geral, fez isso, né? Meteu 8 gols contra o Vitória e aí acabou empatando com o Grêmio. Então acho que eu quero ser um pouco mais prudente agora, quero guardar alguns gols contra o Juventude para poder fazer esses gols contra o Estudiantes. Porque eu acho que vai ser muito importante a gente sair do Maracanã com um 5-0 a nosso favor. Então, Flamengo 5-0 no Estudiantes. Justo. Justo. Mas é isso. Cara, contra o Estudiantes. Vou te falar, cara. Eu acho que contra o Estudiantes, pra mim, tem mais cara de 3-0. Sabe? Com relação a essa parada assim. Você falou, o Flamengo não toma gol o Felipe não toma gol. Mas assim, eu sinto que a gente tomaria um gol contra o Juventude e contra o Estudiantes não. Então acho que 3-0. Não, contra o Estudiantes eu vou de 5-0 também. Eu vou na semana sem tomar gol. Mas assim, meu ponto é, se a gente ganhar por poucos gols do Juventude pra ganhar por mais gols do Estudiantes, seria o ideal, sabe? Justo. A gente precisa muito desse resultado em casa na Libertadores. Mas é isso, cara. Acho que podemos dizer que estamos confiantes, então, pra sequência da temporada, Alex. Com certeza. E mais algum comentário ou posso chamar o Totói? Cara, acho que pode chamar o Totói. É bom estar de volta, Guilherme. Muito bom estar de volta. Acho que eu posso. A gente teve um episódio que é Estamos de Volta, não só do Data FIFA, né? Acho que é o primeiro episódio desse ano, se eu não me engano. Então estamos de volta, não só da Data FIFA. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.